Boa noite. Eu sou Ronilce, filha amada de Deus, da mesma forma escolhida, transformada, em processo de transformação e em restauração. Isso será até a volta de Jesus. Isso porque cremos dessa forma. E seguindo aquilo que a gente tem conversado, na verdade a proposta é falar dessa restauração e de que restaurados nós podemos restaurar, podemos viver a liberdade que a graça, o perdão e o favor de Deus fazem em nós. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre quem somos, quem eu sou, quem você é, e olhando para essa proposta, chegarmos a algumas conclusões. A minha proposta essa noite é da gente conversar como é que essa identidade é formada, a transformação que a identidade ao longo do tempo ocorre e finalizar trazendo uma graça, um alívio, uma restauração, um renovo, que é o agir de Deus em nós, assim como também operou em minha vida. Eu tenho, atualmente tenho servido, como uma pessoa que está em processo de restauração, liderando a igreja ali na Vila Zumbi, ali em Colombo, e também aqui na Policlínica. Alguns já me conhecem aqui da Policlínica e outros dali de Colombo. E quando se pergunta quem você é, em alguns momentos a gente acaba misturando quem somos ou essa identidade com aquilo que nós fazemos. E eu gostaria de conversar hoje sobre exatamente isso. Às vezes nós dizemos quem somos, baseado no que fazemos, e, na realidade, a nossa identidade, ela não é exatamente o que fazemos, porque nós fazemos hoje algo, estamos em uma determinada função hoje, e amanhã podemos não estar na mesma função, podemos estar exercendo outra função. Então, eu gostaria de conversar olhando para algumas imagens e realmente essa é a proposta que eu quero trazer para vocês, de nós conversarmos, trocarmos aqui fazermos algumas reflexões. Então, quem é você? E você tem essa resposta, você sabe quem é você? Por muito tempo, quando eu era criança pequena, lá no interior do Espírito Santo, na cidade de Pinheiro, eu era o meu pai. Isto é, meu pai era o pastor daquela cidade, então eu não tinha nome. Eu era a filha do pastor, ou então a filha da dona Jandira. E muito tempo eu não tinha nome. Até que, de repente, em algum momento da minha vida, ainda na época do ensino médio, eu comecei a ouvir o meu nome, e sabe que eu gostei do som do meu nome? Ronilce. Eu comecei a gostar do som. E eu confrontava, às vezes quando diziam, olha, lá vem, essa aqui é a filha da dona Jandira, ou essa aqui é a filha do pastor. E eu sempre dizia, eu sou a Ronilce. E eu não tinha ainda todo esse conhecimento aqui, nem da psicologia, nem da teologia, e nem do CR, nem do Celebrando a Vida, enfim. Mas eu tinha a minha identidade alicerçada, a minha filiação. Eu não sei se essa é a sua história. Mas, da mesma forma, o que me definia era a história dos meus pais, e não a minha. Hoje, eu sou a Ronilce. E, pessoalmente, eu sou Ronilce. E, às vezes, as pessoas dizem, é a Rô, é a Rony, é a Nilce. Não, eu sou a Ronilce. E eu gosto de ouvir o meu nome. Ele tem um significado que me define, é o meu nome. E todas essas coisas passaram por esse processo de transformação. Não que as pessoas, ao dizer que eu era a filha do pastor ou a filha da dona Jandira, estavam fazendo algum mal para mim. Eles nem sabiam disso.
Mas, em algum momento, eu passei a trazer isso. E eu falava, eu sou a filha, mas eu também não dizia meu nome. Até que, no momento da minha adolescência, eu comecei a trazer isso como uma realidade na minha vida. Eu não sou a filha, mesmo sendo filha biológica deles, mas eu tinha um nome, e um nome dado por eles. Tem aqui algumas imagens, e eu gostaria que você me ajudasse a definir o que existe nessas imagens. Por exemplo, aqui já devem saber bem dessa imagem, mas o que é que você vê aqui, nessa imagem? Vê o quê? Isso. Quantos aqui conseguem enxergar uma senhora, uma idosa? Muito bem. Quantos conseguem enxergar uma jovem, uma bela moça, uma donzela? Ok, isso mesmo. Muitas vezes, a forma como nós enxergamos a imagem, ela define, ou ela tem tudo a ver com aquilo como eu estou. Se eu, às vezes, estou um tanto nostálgica, um tanto depressiva, talvez eu só vá enxergar a idosa. Mas se eu estou bem, se eu estou alegre, se eu estou feliz, de repente eu só enxergo ali a jovem. Mas quando você se encontra nos dois lugares, você tem um lugar assertivo para quem você é. E você consegue enxergar as duas pessoas. E está tudo bem. Está tudo bem. Dentro da psicologia, tem uma outra linha de abordagem chamada Gestalt terapia. E em algumas imagens aparece, por exemplo, essa aqui, ó. E aqui você está vendo o quê? O que é que vocês enxergam aqui? Vocês aqui enxergam a imagem de um homem? Conseguem ver uma mulher com uma criança? Um cachorro? Um trabalhador no plantio ou no cultivo da terra? Conseguem enxergar? Isso. Vejam que identidade é mais ou menos isso aqui. São essas situações de imagem que fazem a gente enxergar aquilo que é ou aquilo que não é. E às vezes as pessoas dizem sempre uma coisa e a gente acaba acreditando naquilo. Mas quando nós focamos, de verdade, não é bem aquilo. Você já ouviu aquela frase dizendo, você é um burro, você não é inteligente, você não vai dar nada certo na vida, você não vai conseguir fazer nada. É mais ou menos isso. Estão fazendo um desenho, estão fazendo de nós ou em nós um padrão, um perfil. E se a gente não for alcançado por uma graça transformadora, a gente vai crescer entendendo que somos assim, que nós não somos inteligentes, que não somos capazes, que não vamos conseguir fazer nada de bom na vida. Então, pensando nisso, duas linhas que eu gostaria de conversar. A primeira é como é formada a nossa identidade ou quem nós somos. Porque se nós estamos falando de restauração, a gente precisa entender de onde nós viemos, o que aconteceu conosco, para que a gente possa olhar para o futuro. É no futuro, nesse processo de transformação que acontece no futuro, isto é, o futuro já é o minuto seguinte, já é o segundo que está diante dessa minha fala, já é o futuro. Então, aquilo que do passado interrompeu ou atrapalhou ou gerou alguma crise no meu presente, impede que eu consiga olhar o futuro. Então, é necessário que essa transformação ou restauração ocorra para que eu consiga olhar para o futuro e encontrar uma luz, encontrar um motivo, uma razão, uma esperança para eu seguir. Então, a identidade, ela é formada, ou a nossa identidade é formada no relacionamento ou na convivência, na existência do outro. Por exemplo, quando alguém deixa de ser solteiro e se casa com alguém, então
essa identidade é alterada no relacionamento com essa outra pessoa, com o cônjuge, tornando-se, então, uma pessoa que antes era solteiro, agora, então, essa pessoa é casada, tem um relacionamento, essa pessoa passa a exercer uma outra existência com alguém e tem ali a sua certidão alterada com isso. Então, a nossa identidade, ela é formada na existência com o outro, ela também é formada no que diferencia e no que identifica. Se nós pensarmos, por exemplo, nós somos paranaenses, ou quem nasceu no Paraná, no estado do Paraná, é paranaense. Mas por que é paranaense? Porque tem o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, da Bahia, do Espírito Santo, que é o que diferencia. Se não existisse isso, o máximo. Eu apoiei alguns missionários que trabalhavam ali em Barracão, na divisa do Brasil com a Argentina, ali em Dionísio Cerqueira e Barracão. Tem aquele horário depois do almoço, você não vai na casa de nenhum deles. Por quê? Porque eles realmente estão dormindo. Aquela região ali da Argentina, eles estão fazendo a siesta, estão dormindo. É uma característica, e isso define muito a característica daquelas pessoas. Então, alguns deles, você não vai conseguir nada, não vai conseguir uma conversa, não vai fazer um negócio, porque eles estão tendo a siesta. Depois daquele horário, você conversa, você faz negócio, você tem o tempo necessário, mas antes disso, não. Então, a característica dessa identidade, ela é transformada nesse relacionamento, nessa convivência. Então, com o passar do tempo, essa identidade ela é transformada e ela sofre alteração daquilo que tivemos inicialmente. Leffa diz o seguinte: com o desenvolvimento cultural, social e política iniciado na Revolução Francesa, as relações interpessoais experimentaram uma transformação. As pessoas agora se relacionam tendo uma relação comercial. Agora, tinha a revolução tecnológica, haviam valores que antes não existiam e que foram alterados, e esses valores alteraram as relações, fazendo com que as pessoas, as casas, as famílias, os relacionamentos profissionais fossem alterados. Bauman diz que as relações passaram a ser mais flexíveis, assim como a forma de uma pessoa viver, se relacionar. Ele até diz que essa forma ele não era tão favorável. Ele diz que as relações passaram a ser líquidas. Por quê? Porque aquilo que antes era estabelecido socialmente, culturalmente e politicamente, agora já não vale mais. Percebem que, antigamente, partidos políticos ou uma escola de ensino fundamental, que não era assim chamado e conhecido, ela formava o aluno para um determinado padrão sociocultural. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que Bauman diz é que essa identidade relacional, ela é líquida, ela evapora, como diz Leffa. O que significa isso? As pessoas hoje, elas se relacionam muito por essa telinha. E parece que o relacionamento interpessoal, aquele momento do chimarrão, ou aquele momento do cafezinho, ou aquele negócio da vizinha dizer assim: eu vou na tua casa tomar um cafezinho, quando eu voltar do trabalho eu já passo lá, a gente bate um papinho. Aquilo que acontecia em algumas comunidades lá em Minas Gerais, ainda acontece, dos nossos avós e pessoas pararem para tomar um café com pão de queijo. Essa juventude, a geração dos netos de muitos de nós aqui, não faz isso. Eles ficam aqui. Quantas pessoas se conhecem aqui, são falantes aqui, mas quando tem a experiência do contato, parece que não conseguem conversar, não conseguem se falar. Eu, outro dia, vi um episódio de alguém que foi para uma entrevista de emprego e quem foi para essa entrevista foi a mãe. E aí, a moça do RH que estava fazendo a entrevista disse:
Mas por que ela não veio? Não, ela não veio porque eu é que sei como é que ela fala, eu é que a conheço, e eu é que sei falar no lugar dela. Não, mas nós queremos conversar com ela, o emprego é para a senhora ou para ela? Não, é para minha filha. Mas por que a senhora está aqui? Não, porque eu falo melhor que ela. Se você fizesse a entrevista online, ela ia conseguir. Então, isso altera, e essa identidade, ela é transformada. E por isso que quando Bauman diz dessa identidade líquida, ele leva para um lado negativo, dizendo que os vínculos acabam sendo vínculos que não se firmam. Hoje se tem muito esses relacionamentos virtuais, essas redes virtuais. Hoje a gente tem os avatares. Você não pode acreditar que aquela foto que aparece ali é realmente a foto da pessoa que está falando com você. Então, esses padrões de identidade transformam o ser, a maneira de conviver e de se relacionar das pessoas. Leffa diz que essa identidade ela é tão líquida que ela pulveriza, ela vira uma fumaça. E é interessante isso, porque se nós aqui fizermos uma roda de conversa, a gente tem conversa para varar a noite. Mas se colocar os nossos netos aqui, sobrinhos, eu não sei se eles vão conseguir manter uma conversa, talvez por uns 30 minutos. Mas coloque um aparelho desse aqui na mão de qualquer um deles. Eles vão navegar e você vai ficar admirado de até onde. Aliás, eles vão ao infinito. Ao infinito. Isso é uma transformação de identidade geracional. E eu quero trazer aqui um exemplo de uma identidade que foi transformada, que passou por uma transformação. João capítulo 4, do versículo 1 ao 42, fala de uma identidade transformada. Esta mulher não tinha nome, e não tem nome no texto. Ela era conhecida por aquilo que ela fazia. Ela era uma prostituta. E como ela morava na região de Samaria, então ela foi chamada de mulher samaritana. Ela não era querida, as pessoas não gostavam dela. Vejam o que acontece da influência sociocultural interferindo na identidade dessa pessoa. Quando a gente fala da restauração, é muito importante identificarmos aquilo que precisa ser tocado para que essa restauração ocorra. Jesus, então, conversando com essa mulher, ele olha no coração dela. E ele fala com ela coisas que só o coração dela sentia e sabia. E ela se torna a primeira missionária, a primeira pastora, a primeira mulher que evangeliza a praça de Samaria. Ela tem um encontro transformador. E esse encontro fez toda a diferença na vida dela, que aquelas marcas negativas da identidade dela foram deixadas aos pés de Jesus. Então ela vai ali no centro da cidade e diz: olha, venham ver um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Talvez a sua história seja uma história marcada por situações que você, se tivesse a oportunidade de voltar atrás, arrancaria. Mas o que eu quero dizer é que, assim como acontece com esta mulher samaritana, que tem a oportunidade de ter a sua identidade transformada, nós hoje também. Olhar para o passado, com aquele retrovisor pequenininho, identificar aquilo que precisa ser restaurado e transformado. E deixar que essa transformação ocorra no presente, vai me ajudar e me capacitar a planejar o futuro, a pensar no futuro e identificar aquilo que eu posso vir a ser de bênção na vida de outras pessoas, como aconteceu com essa mulher samaritana. Talvez, se ela continuasse ouvindo aquilo que as pessoas diziam, se ela continuasse aceitando aquele DNA da sua história, ela teria permanecido como uma mulher prostituta, mal vista, mal falada, rejeitada na sua sociedade.
mas como ela se permite ser confrontada com as suas durezas, as suas histórias, as suas mazelas, ela então tem a sua identidade transformada. E como é que isso é possível? E eu quero terminar com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor nos diz que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, é uma nova criação. Essa é a oportunidade de ter a restauração, a transformação da nossa identidade. Você não precisa carregar em você e com você aquele DNA, aquela história negativa que marcou a tua biografia. Mas você pode lançar aos pés da cruz de Cristo Jesus, que é aquele que te conhece, é aquele que te entende e faz essa proposta de transformação, de uma nova vida, de viver nessa novidade de vida que é um refresco, é um renovo para a alma, é o perdão, é a graça, é o favor de Deus sendo derramado na minha vida e na sua vida, capacitando pessoas como a rainha Esther para liderar o seu povo num projeto de Deus de transformação daquela nação. Assim como a mulher samaritana, que deixou Deus transformar a sua identidade, podendo ser a anunciadora do perdão, da graça salvadora de Deus à sua cidade. Eu termino por aqui dizendo que nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma dificuldade é maior do que aquele que pode nos ouvir, restaurar e nos transformar. Confie nele e deixe que ele te faça uma nova criatura. Deixe que ele transforme a sua identidade em uma nova pessoa. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?